Muito bem, estamos de volta aqui conversando sobre obesidade. Eu acho que é um assunto muito importante, porque é uma doença que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro. Os Estados Unidos é campeão, então, né? Obesidade, né? Lá do jeito que eles comem aqueles embutidos, tudo, né? Alimento de alta já, densidade calórica, né? É, alto. E muito refrigerante também que eles tomam, né? Muito artificial, né? Mas nós aqui temos que corrigir, sabe? Nós estamos batendo um papo aqui. Então, desde criança já vamos começar a resolver essa situação. Mas conversando aqui com a doutora Camila sobre obesidade, existe algum medicamento que pode também desenvolver obesidade no paciente, na pessoa? Tem, né? Todo mundo sabe um que é clássico, corticoide, né? Então, corticoide é uma das medicações mais relacionadas a ganho de peso. Ela atua quase em todas as fases do ganho de peso. Ela aumenta o apetite, ela aumenta a adipogênese, ela aumenta o tecido gorduroso, né? Ela reduz o metabolismo. Então, corticoide é uma das principais medicações que a gente usa no nosso meio que pode estar relacionada ao ganho de peso. Entre outras, a gente pode observar também algumas medicações da parte neuropsíquico, né? Então, temos alguns antidepressivos, alguns ansiolíticos, alguns antipsicóticos que vão estar relacionados ao ganho de peso também. Então, a gente tem que pesar muito, né, com o nosso paciente na hora de colocar alguma medicação que possa prejudicar em relação a peso. Falando um pouquinho sobre a gestante que ganha peso. Ela pode depois perder esse peso, voltar ao normal, ou algumas podem continuar obesas? Eu acho que o maior alerta para gestante que ganha peso é diabetes gestacional, né? Então, ganhar muito peso na gestação já é um principal fator de risco para a gente ter diabetes gestacional. A gestação é uma época que o nosso organismo está metabolicamente predisposto a ganhar peso. Ele tem que fazer todo um ser crescer, né? Então, o aproveitamento energético, né, o metabolismo dessa fase da vida, ele favorece a ganho de peso. Então, tem que cuidar, porque se você não tiver uma rotina, o teu metabolismo nessa fase da vida, ele é mais suscetível a ganho de peso. Sim, a gente consegue baixar peso depois da gestação. A gente vai ter que reestruturar toda a alimentação, aproveitar o momento de amamentação, que é um momento de gasto energético alto, né, como um momento para ajudar na perda de peso. Não é impossível perder peso, não, depois da gestação. E aqui cabe outro alerta, né, doutor Mário? Quando a gente ganha muito peso na gestação, eu ativo metabolicamente o meu feto. Então, mães que ganham pesos na gestação, o feto tem maior risco de obesidade. Ah, pois é, então. Então, eu acho que até nesse ponto, a mulher ela vai ter que ter um cuidado, né, pensando na saúde fetal. O que acontece com o organismo materno, né, da mãe, ele consegue ativar ou inativar determinados genes do feto. E eu posso aumentar a chance de diabetes e obesidade na criança. Pois é, esse é um assunto tão interessante que tu falasse, porque eu ia te perguntar mesmo desse risco que poderia ocorrer. Porque muitas vezes as mães falam assim, eu engordei muito, e o meu filho tem uma tendência para engordar, logo que nasce já tem uma tendência. É isso que tu explicou. Então a gente consegue fazer uma ativação metabólica ruim no feto, né? Quando essa mãe ganha muito peso durante a gestação. Então, tem que se cuidar, sabe, mãe? Tá esperando o nenenzinho, cuida. Cuidado com a boca, o excesso, né? Cuidado com a rotina. Cuidado com a rotina. Doutora Camila, a obesidade tem alto índice de morbidade. Pode até mortalidade precocemente. Quais são esses índices de morbidade que ocorrem em consequência da obesidade?
A obesidade exclusivamente, mesmo que o paciente não tenha nada além da obesidade, é aquele paciente que chega no consultório e fala assim, não, Camila, mas eu sou um obeso saudável. Eu não tenho diabetes, não tenho pressão alta, não tenho nenhum problema relacionado à obesidade. Mas somente a obesidade, ela já é um fator de risco, já compromete a expectativa de vida. O paciente reduz aí uma média de 8 anos de expectativa de vida só pelo fato dele ser obeso. E é fácil você perceber. Procura à sua volta, né, quantas pessoas com mais de 70, 75 anos que você conhece obesas. Você não vai saber de muitas. Por quê? Porque elas estão morrendo mais cedo. Né? Então eu tenho 50% de chance de estar viva aos 80 anos se o meu peso é normal, 50%, então aos 80 anos. E se eu sou obesa, desse 50% cai para 15%, né? Então você vê como compromete a nossa expectativa de vida. Isso é obesidade pura. Quando eu começo a chamar as consequências relacionadas à obesidade, então obesidade e diabetes, obesidade e pressão alta, obesidade e aterosclerose, obesidade e câncer, né? Eu vou reduzindo cada vez mais a expectativa de vida desse paciente. Sobrecarga no sistema circulatório. Exatamente, tudo isso aí, né? O risco cardiovascular aumenta muito, o risco de câncer aumenta, né? Então eu começo a reduzir a expectativa de vida desse paciente. Além disso, prejudicar muito o sistema locomotor, né? Isso eu falo para o meu paciente que diz que é um obeso saudável. Ele pode não ter nenhuma doença metabólica, mas no mínimo a parte osteoarticular está sofrendo. A gente não foi criado porque o peso sobre os joelhos, todo o corpo. Exatamente, ele vai fazer uma artrose mais rápido, uma limitação motora mais rápido. Os meniscos vão embora, né? Exatamente. Gasta tudo. Pois é, então a obesidade, vocês estão entendendo o quanto se deve ter um cuidado. Falando o tratamento da obesidade. Existe o tratamento clínico hoje, medicamentos, tudo, e o tratamento cirúrgico. Sobre o teu ponto de vista, como é que hoje você enxerga tudo essa evolução quanto à conduta para os pacientes obesos? Então, a gente evoluiu muito em tratamento nos últimos anos, ainda bem, né? O pilar do tratamento, seja qualquer coisa adicional que você faça, ele vai envolver mudança de hábito de vida, mudança de estilo de vida. Esse paciente ele tem que estar disposto a mudar o padrão da alimentação, a se mexer um pouco mais, a estar mais ativo, a regular horas de sono. Então ele tem que estar disposto a mudar esse padrão, mudar o estilo de vida. E a partir dessa mudança de estilo de vida, a gente vai intensificando o tratamento. Então a gente intensifica o tratamento com medicações e eu acho que vale a pena muito a gente ressaltar que obesidade é doença, como é um diabetes, como é uma pressão alta, e do mesmo jeito que eu tenho remédio para diabetes, que eu tenho remédio para pressão alta, eu tenho remédio para obesidade, né? A gente não pode aceitar só que obesidade somente o paciente com obesidade mais grave, com mudança da alimentação, ele vai conseguir perder peso e manter. É mais difícil, ele teve aquela alteração hipotalâmica, ele tem uma dificuldade em saciedade, porque ele já prejudicou esses centros. Então, muitas vezes, esse paciente vai precisar de um tratamento medicamentoso. A gente não tem que ter muito preconceito com remédio que trata a doença obesidade, né? Então, a gente vai poder colocar alguma coisa em termos de medicação, seja um anorexígeno, seja uma medicação que controle saciedade, seja a nossa última linha de tratamento para obesidade, que são os hormônios que imitam hormônios de saciedade. Então a gente tem uma medicação no mercado que ele imita o GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que a gente produz quando a gente come. Então, esse comeu, produz GLP-1, ele vai lá no meu centro hipotalâmico, avisa para o meu hipotálamo que eu estou satisfeito, eu paro de comer. Hoje a gente tem esse hormônio numa caneta, é um análogo de GLP-1. O nome
da substância liraglutida, né? Então a gente pode lançar mão de uma liraglutida para ajudar a estimular essa saciedade hipotalâmica, né? Que vai poder aumentar as chances do nosso resultado, né? Em perda de peso. Tentamos mudança de hábito, não deu certo. Tentamos mudança de hábito com medicamento, não deu certo. E aí a gente tem o nosso tratamento mais potente para a obesidade hoje, que é o tratamento cirúrgico, né? Então, que é a cirurgia bariátrica. Ela acaba sendo reservada ao paciente com uma obesidade mais grave, em termos de intensidade de obesidade, ou mais grave porque ele tem já uma série de doenças relacionadas à obesidade. E aí a gente vai elencar qual é o paciente candidato, que ele vai ter um bom benefício do tratamento cirúrgico. E é sim o nosso tratamento mais potente da atualidade. Muito bem. Olha, eu acho que o bate-papo foi muito importante. Já estamos chegando ao final do programa, mas eu acho que ficou uma mensagem muito precisa, sabe, doutora? Ficou ótimo o programa. Eu acho que nossos telespectadores puderam aprender bastante e ter uma orientação básica, fundamental, para o seu dia a dia, começar das crianças e dos adultos. Então, nós temos que nos cuidar. Não permita que a obesidade tome conta de nós. Vamos à luta. Não podemos desistir nunca, né, doutora? Nunca. Não é mesmo? É um cuidado diário. Diário, né? E a TV Tubá, os telespectadores, agradecem muito a sua presença. Muito obrigada pela oportunidade. A gente discutir um tema um pouquinho árduo, mas que é possível de tratar. Isso, é necessário, né? Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.